Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos estar encerrando a terceira parte, do nosso estudo sobre cura interior. E realmente tem sido um privilégio estar aqui com os irmãos. Eu falei com a pastora Euta, pastora, 3 semanas direto, assim, o povo vai enjoar da minha cara. Ela não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um vai falar um dia. A pastora tem umas coisas engraçadas, né? Eu falei, tá bom, então nós vamos. Então hoje a gente vai estar encerrando esse pouquinho de meditação, sobre o assunto, porque esse é um assunto muito profundo. Se é um assunto que dura a vida inteira da gente, não tem como a gente falar em 3 encontros, né? Mas a gente tem passado um pouquinho do muito que Deus tem nos ensinado. Vamos abaixar as nossas cabeças novamente, tem uma palavra de oração. Senhor amado, eu te agradeço por estar aqui, te agradeço por cada pessoa que chegou aqui nessa tarde, por cada pessoa que está assistindo na internet, por cada pessoa que um dia assistirá, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, estar tomando a cada um de nós e possa estar ministrando, Pai, aos nossos corações. Tudo aquilo que o Senhor já me ensinou, Pai, que eu possa estar compartilhando com sabedoria, com amor, sendo um instrumento nas Tuas mãos. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor. Amém. Eu tenho um jeito meio assim de explicar as coisas que eu gosto que as pessoas entendam aquilo que eu estou falando. Eu sou como o apóstolo Paulo. Eu prefiro falar 3 palavras com entendimento do que 1000 que ninguém entende. Então, eu sempre vou, aquela didática assim, de vir repetindo o que foi falado anteriormente, para criar uma sequência de raciocínio, de entendimento. Então, no primeiro encontro que nós tivemos na semana retrasada, a gente falou sobre o conceito de cura interior. Então, o que é o conceito de cura interior? É um processo de santificação que começa no momento que a gente se converte e se prolonga por toda a nossa vida. Isso a gente falou muito no primeiro encontro. No segundo encontro, no primeiro encontro também a gente falou que o que é ser curado? A gente fez essa pergunta, o que é uma pessoa curada? E a gente aprendeu que ser curado é ser feliz e estar em paz apesar de, apesar das tribulações, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, a gente decide ser feliz e decide estar em paz. A gente, como a irmã Nini falou, tudo que a gente faz na vida é com esforço, Pensa aí um pouquinho naquilo que você tem, que é bom na sua vida, ou que é muito bom, e que simplesmente caiu no seu colo. Você não teve que fazer nada. Eu, na minha vida, não tenho nada. Tudo que eu tenho que é bom, problema cai sem a gente pedir, Problema cai no colo sem a gente pedir. Agora, coisa boa, coisa frutífera, coisa que vai agradar a nossa vida e o nosso coração, sempre é com esforço. E a gente vem entendendo o quê? Que as feridas fazem parte da nossa vida, desde sempre. A irmã Nini falou sobre João 16:33, e é o nosso primeiro versículo que a gente vai repetir. A gente já falou nele semana passada, mas a gente vai repetir aqui. Próprio Jesus falando: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, semana passada também a gente viu que não é um paradoxo. É um paradoxo, mas assim, faz parte da nossa vida. Aflição e paz. É o que a gente precisa aprender. Nós precisamos aprender a ter paz em meio ao caos. A gente precisa aprender a descansar em meio às tribulações. E relembrando também o que a gente viu na semana passada, vou falar rapidamente sobre os 7 passos que a gente meditou a respeito de como a gente ser uma pessoa curada todos os dias, em todo o tempo. Porque a aflição, ela não espera
um problema passar para vir outro, né? O problema tem hora que vem, parece que em cascata. Vem um, vem outro, e você está desviando aqui, tentando resolver um, e aparece outro, e você tenta resolver o outro, e aparece outro. E tem hora que você fala assim, Senhor, o Senhor não está entendendo? Eu estou pedindo para o Senhor resolver, não é para o Senhor aumentar, não. E o problema vira uma confusão na sua vida, e você fica sem saber o que fazer. E é assim. Bem-vindo à vida de adulto. Tem uma pessoa muito querida, que ela casou há pouco tempo, e ela já está assim, com 30 e poucos anos e tal, e ficava na casa da mãe até, né, antes de casar. E aí ela, Valéria, mas é muito problema, é muita coisa para resolver. Aí eu falo, pai, bem-vinda à vida adulta. Vida adulta é assim. Quando você assume a sua vida, quando você coloca as rédeas, né, toma as rédeas da sua vida nas suas mãos, é assim que funciona. Você tem que resolver. Porque tem gente que fica velho, mas não fica adulto. Porque adulto pressupõe responsabilidade. Adulto pressupõe saber se virar. Qual bicho que tem aí adulto que fica na barra o gatinho fica na barra da gata, da mãe a vida toda? Não. Some no mundo, né? Assim, todo bicho fica ali um pouquinho maior, já sai de perto da mãe e vai viver sua vida. É assim que funciona. É só a gente olhar a natureza. Aí nós temos hoje um monte de bebê canguru, né? De filho canguru. 40, 50 anos, 60 anos, morando junto com o pai e com a mãe. Ou não mora, mas depende de pai, de mãe. Não, gente. Vida adulta pressupõe responsabilidade. Então a gente precisa saber o quê? As aflições vão vir, os problemas vão vir, e a gente tem que aprender a lidar com eles. É apesar deles, a gente vai ter paz sim. A gente vai viver uma vida feliz, sim, porque as nossas vidas não dependem, a nossa felicidade não depende das circunstâncias. A nossa felicidade depende do quê? Do que a gente decide viver todo dia. Só que aí lembra do automático que eu falei semana passada? Tem o automático e tem o manual. Para carro, eu só quero automático. Agora, para a vida, tem que ser manual. Para a vida, você tem que parar e pensar a cada atitude. Você tem que refletir. Na vida não dá para seguir no automático, porque se você seguir no automático, nós já vimos que as respostas que vêm automáticas, elas são deficitárias, elas são impróprias, elas são desatualizadas, elas são velhas. Por quê? Porque são aquelas respostas que você passou a vida inteira respondendo daquele jeito. Por quê? Porque as memórias, elas vão sendo guardadas, e se você não cuidar e ressignificar suas memórias, o que acontece? Você vai dando só aquelas respostas prontas, né, que você sempre deu, sem saber nem por que deu. Não sei se vocês já ouviram uma historinha, que fala assim, a mulher casou e está lá fazendo o primeiro lagarto recheado. Todo mundo aqui já fez, pelo menos uma vez na vida, né? E aí ela vai lá, casou, e chegou na hora de fazer o lagarto, vai lá ela e me corta a ponta de um lado e a ponta do outro do lagarto e bota na panela para assar. O marido olhou aquilo e viu assim, cortou um pedaço aqui, né, das pontas. Para que você está fazendo isso? Ela, não sei, amor. Eu aprendi com a minha mãe que é assim que tem que fazer, porque para dar certo tem que cortar esse pedaço de um lado e esse pedaço do outro. Aí ele falou, tá bom. Aí naquele dia, né, a sogra dele vinha comer com eles, um almoço lá de família, e ele resolveu perguntar para a sogra, sogrinha, me conta aqui, a fulana foi fazer aqui o lagarto, e na hora de fazer ela cortou a ponta de um lado e cortou a ponta do outro, por quê? Isso é receita de família, minha mãe me ensinou desse jeito, na hora de fazer o lagarto tem que cortar de um lado e tem que cortar do outro, senão não fica bom. Aí falou, não, tem que ter alguma coisa, está muito esquisito esse negócio. Aí resolveu, a veinha ainda era viva, resolveu ir lá ligar, né? A veinha morava lá em outra cidade, ligou para ela na hora e falou, fulana, me conta aqui uma história. A fulana e a ciclana estão me dizendo aqui que para fazer o lagarto tem que cortar o pedaço de um lado e o pedaço do outro aqui, as pontas do lagarto para poder dar certo. Que segredo de família é esse? Me conta aí.
Ela falou, não, é porque a minha panelinha era muito pequena. Aí nunca cabia o lagarto inteiro. Então eu tinha que cortar o pedaço de um lado e o pedaço do outro para poder caber na panela. Vocês entendem o que significa uma resposta desatualizada? O povo está jogando as pontas do lagarto fora, né? Não está aproveitando. Por quê? Porque não parou para pensar, para investigar, para analisar e falar assim, por que eu estou fazendo assim? Por que eu estou fazendo isso? Entende? Então aí a gente vai lembrar o que a gente viu na semana passada e vamos ver que o primeiro passo para a gente ser curado, ser pessoa, sabe, consciente, que tem uma vida intencional, a gente precisa parar. Valéria, não é orar primeiro? Não. Lamento dizer que não é orar. Primeira coisa que você tem que fazer é parar. Porque se você orar sem sentido, sua oração não passa do teto. Se você não souber por que você está orando, com uma oração intencional, com uma oração com sabedoria, sabendo o que você vai pedir de verdade, a oração não passa do teto. Nosso Deus é um Deus sábio. Nosso Deus é um Deus com toda a inteligência do universo, de tudo. Você acha que se você ficar falando para ele qualquer coisa, ele vai entender o que você está falando? Ele vai entender porque ele é Deus, né? Mas assim, ele quer que a gente seja intencional. Ele quer que a gente ore de forma específica. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Parar. Para. Todos nós hoje corremos muito. Então, a primeira coisa é parar. Depois que você para, o que você tem que fazer? Observar. Observar o quê, Valério? Você precisa observar quem você está sendo por dentro e também por fora. O ambiente. Sabe? Você está confortável desse jeito que as coisas estão na sua vida? Está legal para você? Sabe? Como eu falei semana passada, observa a sua respiração. Observa o seu sono. Está um sono legal, de qualidade? Você está acordando disposto, descansado? Observa como você está comendo. O que você está comendo está te dando energia ou está sugando a sua energia? Porque tem coisa que a gente come que desalimenta e não alimenta. Você sabia disso? Tem coisa que além de não te trazer nutriente nenhum, ele ainda tira a energia que está no seu corpo. Não vou nem citar exemplos aqui, porque vocês vão ficar bravos comigo, mas tem um negócio que começa com có e termina com lá, sabe? Gente, refri, começa com refri e acaba com ante. Pois é. Biscoito recheado, falei, não era para falar, mas tudo bem, né? Doce, pois é, gente. Não é que não vai comer de jeito nenhum, mas a gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa pensar. Então, dá uma parada e começa a observar como você está alimentando o seu físico, a sua alma e o seu espírito. Se o seu carro não tem combustível, ele vai andar? Coloca suco de laranja no carro, anda? Pois é. O nosso corpo é a mesma coisa. O nosso corpo tem os combustíveis corretos para ele andar de forma adequada. Então, a gente precisa parar e observar. Segundo passo, observar. Fazer um balanço daquilo que está se passando. Terceiro passo, respirar. Como assim, Valéria? Se eu não respirar, eu morro. Pois é. Tem gente que está morrendo todos os dias, devagarzinho, e não está se dando conta. Por quê? Porque a respiração é o que limpa o nosso organismo, sabe? Tira as impurezas para jogar para fora. E se a gente não estiver respirando de forma adequada, nem o nosso físico vai agir da forma correta e o nosso emocional também não. Porque sem respirar direito, a gente não dorme direito, a gente não come direito, a gente não se alimenta direito. O respirar, ele está ligado a tudo. E semana passada a gente também viu que o respirar é o quê? Fôlego de Deus na nossa vida. Olha como Deus é lindo. À medida que a gente respira, o fôlego de Deus está vindo para nós. Então, respirar da forma adequada, de forma profunda, tranquila,
sabe? Uma respiração que realmente está repondo as suas energias, isso é fundamental. Na internet tem vários tutoriais, vários vídeos que ensinam a respirar, porque infelizmente a gente não sabe respirar. A primeira vez que eu ouvi isso, que foi uma psicóloga que falou isso para mim, eu falei, tá doida? Como assim, não respira e tal? E quando eu fui entendendo e me observando, eu vi que de fato eu não respirava. E aquilo estava me afetando em todas as áreas da minha vida. Porque eu não respirava de forma adequada. Então, respirar é a primeira coisa. Vem antes de comer, vem antes de... Como eu falei, se você ficar 10 minutos sem respirar, eu acho que a gente pifa. Então, a gente precisa respirar. Quarto passo, analisar. Se você tem uma empresa e você não sabe o que ela tem de estoque, você não sabe o que ela tem de entradas, você não sabe o que ela tem de despesas, você não sabe quantos funcionários ganham, com o que eles estão, né, gastando ali dentro da sua empresa, como eles estão... Se você não sabe nada a respeito da sua empresa, o que vai acontecer com essa empresa? Vai falir, não é verdade? Vocês sabiam que todos nós, ao nascermos, recebemos uma empresa? Que empresa é essa? A nossa vida. Só que ninguém nunca tinha falado isso para nós, né? Ou pelo menos a maioria de nós nunca pensou dessa forma. A nossa vida é uma empresa. Se a gente não gerenciar bem o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, a gente não vai funcionar bem. O que acontece se a Defesa Civil chegar numa casa e falar assim, essa casa está condenada e ela vai cair? O que as pessoas que estão dentro dessa casa têm que fazer? Imediatamente. Sair. Não é? Pois é. Se o seu corpo está condenado, você vai sair para onde? Se você não está cuidando da sua saúde física, e agora eu falo do físico, corpo, coração, fígado, pernas, braços. Se você não cuidar de forma adequada do seu corpo físico e ele ficar condenado, você vai para onde? Se você tiver que sair. Pensa sobre isso. Tem gente que acha que fazer uma alimentação saudável, ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, isso é moda, modinha. Não, gente. Isso é vida. Por quê? Porque se o seu corpo ficar condenado, você não tem para onde ir. Não é? Tem uma pessoa próxima da minha família, com 36 anos, teve um infarto há um mês atrás. E o médico falou para ele, quem não cuida da saúde, vai cuidar da doença. É assim que funciona. Quem não se preocupa com a saúde e acha que fazer exercício, se alimentar adequadamente, cuidar da alimentação espiritual, da alma, sabe? Coisas boas. Quem acha que isso é besteira, quando passar, espero que não passe, mas se passar por uma doença, por um infarto, um AVC, seja lá o que for, pode ter certeza, ele vai começar a arrumar tempo para cuidar de tudo o que precisa cuidar. Por que não vai antes de acontecer uma coisa ruim? Aí sim, o quinto passo é orar. Sabe por quê? Porque você já conseguiu mapear a sua necessidade. Você já conseguiu olhar e falar assim, essa é a área mais crítica da minha vida, é o que eu preciso orar mais. Esse aqui vem em segundo lugar, esse aqui vem em terceiro, esse aqui... E aí você faz a sua listinha de oração, é isso. E você vai orar mais por aquilo que você precisa mais. Você vai se empenhar mais e vai clamar mais por aquilo que você precisa mais. Mas você só vai saber se você está orando da forma correta, se você parar, pensar e analisar. É você quem decide. Não é o pastor que vai dizer qual é a sua lista de oração. Não é os irmãos da igreja que vão dizer quais são suas listas de oração.
É você. Lembra a história do avião? Que quando a máscara no avião cai, você coloca primeiro em você. Não é assim que o comissário fala? Põe a máscara em você. Não é no seu filho, não é no seu marido, não é no vizinho, não é em ninguém, é em você. Então, primeiro põe a máscara e veja como você está. Depois que você vê como é que você está e você se equilibra, aí você tem condições de cuidar da vida do outro, de ajudar o outro, se também for da vontade de Deus. Porque tem muita gente ajudando, cuidando, que Deus não pediu para fazer nada. Tem isso também. Sexto passo. Depois que você orou, que Deus vai começar a te mostrar o que você tem que fazer. Lembra lá do nosso primeiro encontro há 15 dias que eu falei do cartão de crédito? Lembra? Pois é. O sexto passo talvez seja a hora de quebrar os cartões de crédito. Talvez seja a hora de se matricular na academia e ir de verdade. Porque tem gente que é o melhor pagador que existe da academia, né? Mas não vai uma vez. Vai só no dia de fazer a matrícula e não aparece nunca mais. Pois é. Intenção sem ação é ilusão. Você tem a intenção maravilhosa, mas se não colocar isso em prática, não serve para nada. Então, o sexto passo é você montar a estratégia de combate naquilo que você precisa resolver e agir. Porque a vida se faz na cabeça, não é assim? Só pensando? A vida se faz agindo. A vida se faz na ação. A vida acontece num corpo. A vida acontece na sua relação com as pessoas. A vida acontece agora. A vida não vai acontecer amanhã. Ela está acontecendo agora, nesse momento. E aí você decide, monta a sua estratégia e age. Ah, mas eu vou esperar ficar tudo redondinho, tudo perfeitinho para eu agir. Não. Tem um dizer do finado Roriz que ele falava assim: quando o cavalo passar, você monta. Aquele jeitão goiano dele, né? Você monta. Não importa se está de cabeça para baixo, se está virado com as pernas para cima, se tá, do jeito que for, tu pula no cavalo. Depois você vai se ajeitando. E é assim. Montou sua estratégia, começa nem que seja uma atitudezinha pequenininha, mas faça. Digamos que você precisa começar a caminhar, né? Você fazer algum exercício físico, seja lá qual for. Já deixa o tênis do lado da sua cama, para quando você levantar, você já pular em cima do tênis. Já, com o olho fechado, você já calça e amarra o cadarço. Pronto, já está de tênis dentro de casa. Ah, mas eu não dou conta de sair andando. Anda dentro de casa. Vou dar 30 passos dentro de casa. Faça isso durante um mês, que eu te garanto que depois de um mês você está andando na rua. Mas é uma coisa pequenininha que você dá conta. E aí, desse pequenininho, você vai aumentando. Sabe por quê? Que muitas vezes os planos que as estratégias que a gente monta não dão certo? Porque a gente põe umas metas deste tamanho e aí você não cumpre. E aí, quando não cumpre, você fala assim, não, mas é porque era muito difícil. Mas é porque você já colocou uma meta muito difícil porque você, na verdade, não quer alcançar. Sabe aquela palavrinha que começa com pre e termina com sa? Preguiça. Pois é. A preguiça pega todo mundo, não é só você não, me pega também. Por isso que eu tenho que fazer as estratégias para desviar dela. E essas estratégias, elas têm que ser pequenininhas, porque aí não tem desculpa. Entende? A gente passar a perna no cérebro, porque o cérebro da gente gosta de sombra e água fresca. Pode esperar. Se você tem uma atividade que você vai fazer, que é muito difícil, e outra que você pode ficar aqui deitadinha, quietinha e tal, qual que você vai escolher? Via de regra. Não, depois eu faço. Procrastinação. Amigo de todo mundo.
Está na casa de todo mundo. Não é só da sua, não é só da minha, não é só da do vizinho. Na vida de todo mundo tem essa fulaninha que vai ali para perturbar a vida da gente. Não, depois eu faço. Amanhã eu olho. Depois eu planejo. Depois eu ponho em prática. E o tempo vai passando. Então, quando você decidir fazer, pega uma coisa pequenininha, mas põe em prática de forma decidida, de forma categórica e fala, faça sol, faça chuva. Essa atitudezinha aqui eu vou fazer. Eu não sei qual é o seu desafio, eu não sei qual é a questão que você precisa resolver. Mas eu estou tentando te dar estratégias para tornar mais fácil. Porque a vida é difícil. Essa história que estão pregando nos shoppings aí, coisas boas acontecem. Né? Tem um monte de slogan em tudo quanto é lugar, coisas boas acontecem. Não, coisas boas acontecem sim, mas você só curte. Coisas boas não te ensinam nada. O que te ensina é o desafio. O que te ensina é o problema, é a aflição. Aí você cresce. Aí eu cresço. E o 7º passo é o quê? Descansar. Descansar em quem? No Senhor. Não permita que o caos dos outros perturbem a sua vida. E aí a gente vai entrar no nosso tema de hoje mesmo. Romanos 14, 12. Abram aí comigo. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas do vizinho, do irmão, do parente, do amigo a Deus. Não é isso que está escrito aí? Cada um dará conta de quem? De si. Parafraseando esse versículo, eu falo assim: Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua vida. Valéria, isso é egoísmo? Individualismo? Não. Tem gente que está se arrastando pela vida, sabe por quê? Porque está carregando um monte de peso que Deus não colocou para essa pessoa carregar. Tem gente que está se arrastando pela vida sem conseguir nem se mover, achando a vida a coisa mais difícil do mundo, porque está se enfiando em problema, em questões que não são delas. E como é que ela sabe disso? Porque Deus não mandou ela fazer, e ela está lá fazendo. Por que eu sei disso? Porque eu vivi assim, muitos e muitos e muitos anos. E até hoje eu tenho que me policiar, porque eu era daquelas assim que saía resolvendo problema de todo mundo, de aniversário, a nascimento, a sepultamento, eu estava presente em tudo, eu nunca dizia não, eu sempre estava envolvida em tudo, mesmo que de noite eu estivesse me arrastando, doente, me esgoelando, mas eu estava em tudo. Eu tinha que estar em tudo, eu tinha que fazer tudo. Pergunta se Deus estava me mandando naquelas coisas. Na maioria não, era eu enxerida. Bisbilhoteira, ia lá, queria participar de tudo. E o que era importante mesmo, o que acontecia? Ficava largado, ficava para trás. Quando chegava aquilo que de fato era da minha conta, era da minha alçada, o que acontecia? Eu não tinha força. Por quê? Porque a minha força tinha se dissipado num monte de coisa que não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha de plano específico para a minha vida. E aí quando chegava o que de fato era meu, eu não dava conta. E foi assim que eu adoeci. De tanto carregar o que não era para eu estar carregando. De tanto levar o que não era para eu estar levando. De tanto tentar ajudar quem não era para eu estar ajudando. Não é por maldade não, gente. É porque está aqui, ó. Claro, claro, claro. Romanos 14, 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, para eu prestar contas a Deus, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que prestar contas da forma correta. Eu tenho que chegar para Deus e dizer, olha, Senhor, está aqui, a lista que o Senhor me passou para fazer, está ok, eu fiz. Agora, quando eu chegar com a minha listinha lá e
Deus fala, tá, isso aqui que eu te pedi. Ah, não, Senhor, mas eu estava fazendo esse outro aqui. Ele, tá, mas esse outro eu não te pedi. Eu te pedi esse aqui, você fez? Não, Senhor, mas eu estava fazendo esse outro que também é importante. Tá, é importante, mas eu não te pedi para fazer. Entende que é uma questão de vontade específica de Deus? Deus tem um plano para cada um de nós, de forma muito específica. Nós somos únicos, exclusivos. A digital de cada um de nós é única. A íris, o olho de cada um de nós é único. Deus fez a gente assim. Nem gêmeos univitelinos, idênticos, não são iguais. Eles têm características específicas. Deus tem um plano para cada um de nós. E se nós não estivermos vivendo o plano que Deus tem para cada um de nós, a gente está vivendo o plano de outra pessoa. Quem não tem agenda própria, quem não está seguindo os próprios planos, os planos que Deus tem para a própria vida, necessariamente vai estar seguindo os planos de outra pessoa. Não tem coluna do meio. Sabe? Não tem mais ou menos. Ou você está seguindo a vontade específica de Deus, ou você está seguindo a vontade específica de outra pessoa. E toda vez que eu estou fora da vontade de Deus, eu estou deixando de ser aquilo que Deus quer que eu seja. Aquilo que Deus quer que eu faça. E aí, o que isso vai ser na minha vida? Um peso. Por isso que muitas vezes a nossa vida é tão pesada. E eu faço um desafio para vocês hoje. Eu já fiz essa lição. Anote quando você chegar em casa. Todos os problemas e dificuldades que você está vivendo na sua vida hoje. E pergunte para Deus se todos eles são seus. Eu posso afirmar. Provavelmente, entre 80% e 90% da sua lista vai ser de coisas que não são suas. É raro encontrar pessoas que estão vivendo a vontade específica de Deus. É raro. Via de regra, a maioria de nós está vivendo a urgência. Está vivendo... Não, eu preciso ajudar, eu preciso fazer, eu preciso... Tá, Deus te pediu? Não sei, mas é bom, é agradável, que eu tenho que ajudar, é uma coisa boa que eu estou fazendo. Mas será que é a vontade de Deus? Não sei. Mas como não pode ser a vontade de Deus ajudar a minha irmã que está precisando? Pois é, talvez você ajudar a sua irmã que está precisando, você está impedindo a sua irmã de crescer com a experiência que Deus está dando para a vida dela. Às vezes, ajudar o seu familiar, o seu amigo que está precisando, você está impedindo ele de passar por aquela experiência dolorosa e aprender com aquela experiência. Quantos pais hoje em dia estão tirando os espinhos da vida dos filhos, achando que está ajudando os filhos, mas na verdade está impedindo os filhos de criarem maturidade, criar casca para a vida. Porque a vida é dura. Gente mole não sobrevive, não. E aí você fica lá, cobrindo os filhos, protegendo de tudo. Não, meu filho não pode passar por isso, não pode passar por aquilo. Aí no primeiro não da vida que ele recebe, bota uma bala na cabeça, pula do prédio. Não tem casca, não tem força. Porque a força, ela é construída no processo da vida. É aos poucos. Todo não que você dá para o seu filho quando ele é pequenininho, você está criando casca para o seu filho. É mais fácil dizer sim. Porque o dizer não, muitas vezes você tem que explicar, você tem que argumentar, você tem que mostrar o porquê que você está dizendo não. Dizer sim, você já vai lá, entrega o que ele quer e pronto, já calou a boca do menino. Só que isso, com o tempo, cria pessoas moles. Pessoas que não têm ânimo para nada. Pessoas que não sabem resolver nada.
E eu achava que, mesmo essas pessoas, na vida adulta, elas iam, por algum milagre, sei lá, por algum jeito, elas iam conseguir, sabe, se reordenar, caso elas quisessem, e elas iam conseguir seguir na vida de forma favorável, eficiente. Hoje eu entendo que não. Se a gente perder o time do aprendizado, se a gente perder o tempo adequado de aprender as coisas, acabou. Aquilo vai ser uma deficiência para o resto da vida. Pessoas que não amadureceram com o tempo, sabe, de forma adequada, elas levam sequelas para o resto da vida. Valéria, essas pessoas nunca mais vão conseguir se reordenar? Vão, mas não da forma eficiente, completa, plena que elas teriam se elas tivessem tido a oportunidade desde pequeno enfrentar os próprios problemas, enfrentar os desafios da vida, porque são os desafios que fortalecem a gente, que ensinam a gente, que fazem a gente crescer. E aí a gente vai lá para 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nós não vamos receber nada que não seja dentro da nossa força. O próprio Deus está dizendo para a gente. Então, se você está se sentindo esgotado, esgotada, se você está se sentindo pesado demais, é porque tem coisa aí nesse pacote que não te pertence. Coloca diante de Deus e pede para Deus te mostrar. E Ele vai mostrar, eu creio nisso. Que Ele mostrou para mim. E tem mostrado para mim. Cada um de nós, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa história, a gente tem um lugar. Um lugar que a gente ocupa. Toda vez que a gente sai desse lugar, tudo que está à nossa volta se bagunça. Se o pai e a mãe saem do lugar de pai e mãe e começam a deixar os filhos mandar em casa, vira uma bagunça. Se o líder, o gestor numa empresa, ele sai do lugar de líder e ele começa a trocar o juízo com os empregados, no sentido de não colocar as regras de forma clara, não é deixar todo mundo fazer aquela bagunça, a empresa vira uma bagunça. Tudo tem o seu lugar pré-determinado. E toda vez que as pessoas saem do seu lugar, ou tentam ocupar um lugar que elas não estão preparadas para ocupar, vira bagunça. Por isso é importante eu saber qual lugar que Deus quer que eu ocupe. Por quê? Porque se eu ocupo o meu lugar, tem uma frase que eu acho muito legal, que é assim, é um slogan da católica antigo. Quando eu mudo, o mundo acompanha. Se eu ocupo o meu lugar, eu forço as demais pessoas a irem para o lugar delas. Naturalmente, quando você assume a posição de Deus na sua vida, aquilo que Deus quer para a sua vida, aquilo que Deus tem para a sua vida, e você se segura naquele lugar e fala, eu vou tomar posse desse lugar com sabedoria, com eficiência, eu vou fazer o meu melhor aqui nesse lugar. Naturalmente, você vai começar a ver as pessoas à sua volta, cada um indo para o seu lugar. Isso acontece no trabalho, isso acontece em casa, isso acontece na relação marido e mulher, com os filhos, isso acontece na igreja. Eu não preciso me preocupar se os outros estão ocupando o lugar deles. Eu preciso saber o quê? Se eu estou ocupando o meu lugar. Aquele lugar que Deus me colocou para estar. Porque se eu tiver essa convicção de que eu estou no lugar onde Deus me colocou, eu vou ter certeza, pode ter certeza, que as outras pessoas vão encontrar o lugar delas também. Porque o lugar que eu ocupo é meu. E eu preciso tomar posse dele. A gente vai lá para Efésios 6, 11 a 18. Efésios 6, 11 a 18.
que é uma estratégia de Deus para a gente se posicionar diante do mundo, diante das dificuldades, diante dos desafios que a gente enfrenta diariamente. Isso aqui é para cada um de nós, tá? Isso não é para você cutucar o marido que está aí do lado e falar assim, aí ó, está falando com você. Ou cutuca o filho e fala aí ó, palavra para você. Não, essa palavra é para cada um de nós colocar em prática na própria vida. Eu não salvo ninguém, eu não curo ninguém, eu não transformo a vida de ninguém. Mas a partir do momento que eu deixo Deus me salvar, Deus me transformar, Deus mudar a minha vida, naturalmente eu vou ser bênção na vida das outras pessoas. O que eu posso fazer pelos outros é o quê? Orar. E deixar que Deus haja através da minha vida, mas de acordo com a vontade de Deus na minha vida. Não de acordo com o que eu quero para as outras pessoas. E aí a gente vai lá para Efésios 6, 11 a 18. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra esse lado do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tem uma sequência aqui. Você veste a armadura. E aí você vai lá, ele manda você ir lá ajudar o outro, não é? Manda você ir orar. Você veste essa armadura para você orar pelos outros. E enquanto eu creio nisso, enquanto você estiver orando pelos outros, Deus vai te mostrar naquilo que você de fato precisa se mover para ajudar, para fazer alguma ação em relação a outra pessoa. Só que muitas vezes a gente está fazendo o contrário, né? A gente não veste armadura nenhuma, já vai lá de peito aberto na vida do outro. E fulano, você está precisando, deixa eu te ajudar aqui, deixa eu fazer isso, fazer aquilo outro. E com certeza, na maioria das vezes, a gente está fora da vontade de Deus. Então Deus está falando para a gente aqui é o quê? Vista a armadura e ore. E ore. E ao orar, como disse a irmã Júlia aqui no testemunho, ao orar, Deus vai te mostrar as palavras, Ele vai colocar na sua boca as palavras para você dizer para aquela pessoa. Ele vai te mostrar as ações, Ele vai te direcionar no que você precisa fazer. Então, primeiro vista a armadura de Deus, ore e depois haja. Você está vendo como agir é sempre lá no final? Agir é sempre lá, e a gente faz tudo ao contrário, né? A gente quer agir primeiro, a gente quer fazer primeiro, a gente quer resolver. Não. Deus está dizendo, dependa de mim. Dependa que eu vou falar com você. A partir do momento que Deus for nos curando, a gente vai estar curado para curar outras pessoas. Por isso a importância da gente estar curado. Pessoas curadas curam. Pessoas feridas ferem. Então a importância da gente ser curado é porque Deus vai nos usar como instrumento para curar outras pessoas. Mas é de acordo com a vontade dEle. Eu falo por mim, para mim, falo alto para eu ouvir. Eu não tenho que sair oferecendo ajuda para ninguém. Eu tenho que orar e deixar Deus me direcionar
para onde eu tenho que ir, para onde eu tenho que me mover, em que direção eu preciso ir. Porque essa ajuda que a gente ajuda, e a pessoa não sai do lugar. Eu não sei, com certeza a maioria aqui deve passar por isso. Pessoas que você vê recebendo ajuda dia após dia, mês após mês, ano após ano, e a pessoa não sai do lugar. Será que a gente está ajudando mesmo? Ou será que a gente está atrapalhando o mover de Deus na vida daquela pessoa? Porque eu vejo assim, a ajuda é algo pontual. Você ajuda alguém a sair de um lugar e ir para outro. Ajuda que você ajuda, e a pessoa está lá sem se mover, só recebendo ajuda e não faz nada. Não. Você está atrapalhando, você não está ajudando. Então, nosso papel, a partir de hoje, como pessoas curadas, é nos apegarmos com Deus, deixarmos essa correria louca do mundo que nos chama só para urgência, para correr, para, sabe, tudo muito rápido. Não. Deus não é um Deus rápido, não, gente. Deus é um Deus de processo, alicerce, construção da casa. Lembra lá do exemplo da casa na areia e da casa na rocha? Pois é. Deus nos chama para termos a nossa casa na rocha, que é Ele. E isso demora tempo. Todo mundo, né? Todo mundo é muita gente, mas assim, muitas pessoas ansiosas, agoniadas, que tudo tem que acontecer muito rápido. Não. Deus nos chama para descansar nele. E aí, quando a gente descansa nele, as coisas vão fluindo com a naturalidade tão grande, que a gente se assusta. Uma vez, ouvindo a pregação para encerrar, ouvindo a pregação da pastora Joyce Meyer, ela falou assim, que no dia que ela resolveu colocar a agenda dela na mão do Espírito Santo, ela começou a viver os maiores desafios da vida dela, de coisas boas. Então, eu convido você nessa tarde, entregue a sua agenda nas mãos do Senhor, entregue a sua agenda nas mãos do Espírito Santo e se prepare para viver grandes desafios movidos pelo Senhor na sua vida, grandes aventuras, grandes coisas que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor amado, obrigada por esse momento, Senhor, passado na tua casa. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos chama para depender de Ti. Porque o Senhor nos chama para segurar nas Tuas mãos. O Senhor nos chama para nos derramarmos na Tua presença e buscarmos a Tua direção, Senhor. Pai amado, nos cura, Senhor. Nos cura para que nós possamos, curados, Pai amado, curar outras pessoas, ser instrumento de cura na vida de outras pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, nos acompanha para os nossos lares e fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.